Fala pessoal, aqui é o Victor Palandi e nesse episódio especial aqui vamos estar com um cara que eu conheci já há bastante tempo e que sempre passou grande conhecimento, grande sabedoria, grandes insights aí, Jober Chaves, na Universidade do Inglês. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você pela alegria, uma alegria a gente estar aqui compartilhando, né? Sim, sempre muito bom, né? Compartilhar, falar, explicar as coisas. E é muito interessante como a gente se conheceu. Acho que você não sabe, mas foi uma inspiração muito grande pra mim. Tá bom. Porque foi, não lembro se 2012 ou 2013. Foi no evento Victor Damasio, que foi no Higienópolis. Aí esse evento foi pequenininho, foi num restaurante. Eu lembro que tava Chris Franklin, Romualdo, Elias, o Christoph, que depois lançou o Enotas. Tá bom. Né, deu certo, dar as coisas pra ele. E aí eu lembro que já era 1h que acabou o evento e nessa época eu não dirigia. Aí você falou assim, sou de São Caetano. Aí eu falei, pô, me dá uma carona. Aí você falou assim, adoro carona, bora. Aí eu lembro que você tava com um Mini Cooper. Isso aí. Aí a gente voltou de Mini Cooper, foi conversando o caminho todo. E também tava um outro amigo seu, que eu não lembro quem era. E a gente foi, pô, eu aprendi um monte de coisa nesse espaço todo aí. Então, aí desde sempre eu venho te acompanhando porque comprei o seu livro, enfim. Então você é uma inspiração muito grande. Eu me lembro desse dia, me lembrava da carona, só não lembrava que era você. Olha só. Pois eu não associei. Porque eu era muito Victor novinho. Palandi, aquela eu pessoa. Tinha 18, 17, 18 anos. Bom, que legal, cara, que legal. Muito Legal mesmo. Então, pessoal, aí, quem que é o Jober? Como que você se define aí? Eu sou o sósia do John Lennon, acho que deu para perceber, né? Não, mas eu vou dizer por quê, assim, né? O John Lennon tem, numa das músicas mais famosas dele, né? Ele diz assim que ele é apenas um sonhador. E de verdade, assim, se eu tivesse que definir a minha história numa frase, ou se eu tivesse que definir numa palavra só, eu diria sonho, mas se eu tivesse que definir numa frase, né? É um sonho que se tornou realidade. Então, essa para mim é a maior definição, assim, de ser um sonhador. Quando eu olho da onde eu saí, por onde eu passei, aonde eu cheguei, e eu não estou no final, ainda tem muita coisa pela frente, né? Sim. Sonhos que se tornam realidade mesmo. E é por isso que a minha frase, sempre minha frase maior que eu sempre falo, e o meu olhar para as pessoas se eu consigo fazer, qualquer pessoa consegue fazer, porque todo mundo pode sonhar, né? Sim. E como o Lennon fala, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? É o mesmo trabalho, e eu vou acrescentar uma coisa que você falou do Lennon, mas eu aprendi com o meu mentor, que foi o Bill, né? Eu sempre falo do Bill. Sim. O Bill falava que e essa foi uma frase que foi marcante para mim. Essa foi uma das frases que me ajudou a buscar o sucesso. Ele disse assim, olha, o preço do fracasso é maior do que o preço do sucesso. Legal. E olhando assim, não parece, né? Você olhando assim, e ele explicou por quê. Ele falou que o sucesso só aceita um tipo de pagamento, cash. Você tem que pagar de uma vez só. E o fracasso você pode ir pagando em suaves prestações para o resto da vida. Então, parece que o preço do sucesso ele é mais caro, porque você vê as pessoas abrindo mão de final de semana, de festa, de um pedaço da vida. Elas abrem mão por uma temporada. Então, eu acho que daquela carona para hoje aqui, você deu uma desaparecida em alguns momentos. Você sumiu dos seus amigos, sumiu da sua família, foi taxado de louco. Sim, né? Exatamente. Os caras só pensam em trabalhar, em vez de vir aqui se divertir. Eu tenho uma convicção que para você chegar onde você chegou, e eu não conheço os detalhes da sua história, combinado? Mas todas as pessoas que escolhem vencer em algum momento da jornada, e que vencem, né? Em algum momento da jornada, elas são obrigadas a pagar o preço do sucesso. Sim. Mas, por outro lado, você tem amigos, e você também tem amigos, que escolheram não pagar o preço do sucesso. E aí o que você vai vendo? Essas pessoas, elas falam da gente, que a gente teve sorte, mas elas pagam uma semana de sucesso. Uma semana de segunda a sexta.
Sábado e domingo eu não posso perder. Aí eu tenho que me divertir, porque a vida não é só trabalhar. Sim. E aí essas pessoas vão indo. E aí, só para complementar, eu vou começar a dar mais carona, viu? Porque já tem umas 3 ou 4 pessoas que falam, cara, aquela carona mudou minha vida. Pois é, uma forma de estar ajudando mais. Isso aí. Pois é, ficou marcante mesmo. E nessa trajetória, hoje tem a Universidade do Inglês, uma empresa já bem estruturada, lucrativa, etc. Mas como começou tudo isso? Eu lembro até que uma vez contou pra mim da época da Marta, né? Que tirou. Aí foi mais lá na frente. Foi mais lá na frente. Como que é um pouquinho dessa história? Eu vou. Só você vai ver que isso é uma confirmação de que tudo começa com um sonho. Eu tinha o meu último emprego, conheci a minha atual esposa, tinha saído de um casamento, conheci aquela que ia ser a minha esposa. Aí ela falou: vamos casar? Eu falei: vamos casar. Beleza, né? Aí meu pensamento foi: vamos alugar algum lugar e a gente vai morar junto. Ela falou: só tem um problema. Eu nunca paguei aluguel na minha vida e não vai ser agora. E aí, eu acho que essa frase é do Homem-Aranha, tá? Grandes problemas exigem grandes soluções, ou qualquer coisa parecida com isso. E aí eu precisava resolver esse problema, então eu tinha que, sei lá, comprar alguma coisa. E é isso que às vezes eu falo para as pessoas, né? Quando eu pergunto para as pessoas, se as pessoas vêm conversar comigo, eu falo: qual é o seu sonho? Eu quero saber de verdade qual é o meu sonho. E o meu sonho era comprar uma casa, comprar um apartamento para eu poder casar. Não era mudar o mundo, não era mudar a história da humanidade, acabar com a fome das criancinhas, ajudar as crianças na África. Eu só queria um lugar para poder casar. Certo. E aí, foi nesse processo que nasceu a Universidade do Inglês. Então, porque aí vem a segunda coisa: o que você está disposto a fazer pelo seu sonho? Então, a Universidade do Inglês, ela nasceu de uma série de impossibilidades. Eu não tinha dinheiro, então a gente... e montar uma empresa sem dinheiro é uma impossibilidade, até porque está fora dos manuais. Eu me lembro uma vez que a gente fez uma consultoria no Sebrae e aí os caras falaram que era impossível montar uma empresa sem dinheiro. Aí eu falei: é tarde demais, agora eu já montei, entendeu? Então, por quê? Porque se você tiver um sonho, se você tiver um objetivo, se você tiver alguma coisa que você vai fazer, e eu, para contar, mas como assim, né? Então, por exemplo, nós alugamos um espaço na Avenida Paulista, alugamos um andar. Mas sem dinheiro, Gilberto? Sem dinheiro, fomos lá. Pedimos 3 meses de carência no aluguel. Certo. E o cara deu os 3 meses de carência. Nossa. Aí fomos comprar um material com a gráfica. Aí pedimos 60 dias para pagar. E o cara deu. Aí a gente comprou as cadeiras. Aí quando a gente foi comprar as cadeiras, a gente ficou esperando para colocar o pedido na fábrica até a gente ter os alunos. Mas... então você entendeu? Então a gente tinha o andar, tudo vazio. Aí nós fizemos as propagandas, que eram as faixas de rua, que a gente vai falar da Marta depois, né? A gente fez as faixas de rua, fizemos as primeiras ligações, começamos a fazer quando a gente começou a fazer as primeiras aulas grátis, aí a gente foi e comprou as cadeiras. Então era um andar todo vazio, as salas todas fechadas, mas a gente fazia aula na primeira sala, entendeu? Entendi. Aí fechamos a primeira turma, porque a gente ainda trabalhava com turma no início da Universidade do Inglês. Aí eu me lembro de a gente fechar uma turma e ir à tarde e comprar televisão no Extra, né? A gente foi comprar televisão no Extra, comprei parcelado, né, com a parcelinha que entrava da turma, então comprei parcelado. Aí, cara, eu não me esqueço desse dia. Os alunos estavam na sala de aula, a gente estava pondo a televisão, eles já estavam na sala. Caramba. Então, quando eu falo de começar sem dinheiro, sem dinheiro e ter que fazer essa gestão no detalhe, nos ajudou. Hoje eu sei que nos ajudou em algumas coisas. Primeiro, prestar atenção. Porque o processo de ser empresário, você fica muito louco, fica pensando em um monte de coisa. E medo, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Não dava tempo, porque a todo momento a gente estava... E aí foi indo nesse modelo, até que uma hora você faz, seu fluxo de caixa fica positivo, que significa que está sobrando dinheiro na empresa, e agora pronto, agora você pode tocar a vida. Certo. Entendeu? Então, esse foi o nosso início mesmo, assim, entendeu? Mas muito rápido. A gente teve um problema nesse momento, um sócio roubou a gente. Putz, eu não conto isso na história, porque essa história mais a outra de ficar devendo, parece um dramalhão mexicano, né? Mas isso nos impulsionou. Sabe? Esse roubo nos impulsionou. Porque eu fiquei com tanto medo, mas com tanto medo de que eu ia falir, que aí eu fui pra cima. Eu fui pra cima, não deu tempo de brigar com o sócio, porque
essa é uma hora que o empresário também, muita gente que às vezes acaba conhecendo a jornada, ele para, e agora o que ele vai fazer? Reclamar da vida. Porque meu sócio me roubou, ele acabou com a minha vida. Aí piora mais ainda. Aí você não faz nada. E eu fiquei com tudo, eu fui para cima do trabalho, eu não me preocupei com ele. Entendeu? Mas eu tinha ouvido o Bill falar que quando você é roubado, você tem direito a uma restituição espiritual, universal, de Deus, depende daquilo que você acredita, de 7 vezes o que foi roubado. E como ele me roubou $100 mil, eu tinha direito a uma restituição de 700 mil. Tá bom. Nada mal, não é? Nada mal, né? Em 7 meses. Eu só fui descobrir isso anos depois, tá? Anos depois, porque quando eu fui fazer a contabilidade daquele período, eu vi que 7 meses depois que ele nos roubou, nós faturamos $700 mil. Olha só. Aí, só para você saber, $100 mil a gente pagou do que ele tinha roubado. $200 mil foi o que custou para faturar esses 700 mil. Faz sentido? Sim. Teve que pagar aluguel, teve que pagar professor, teve que pagar material. E sobrou $400 mil. Aí veio uma coisa assim, né? Eu era muito jovem, eu tinha menos de 35 anos, assim, né? Sim. Então, para quem tá ouvindo, esse cara já era velho, mas não, eu era muito jovem. E tá com todo esse dinheiro na mão, foi onde eu comprei a casa no Jardim São Caetano, que é um bairro top da cidade de São Caetano. Então foi onde eu falei, eu preciso colocar esse dinheiro num lugar que eu não consigo gastar rápido, entendeu? Porque eu era muito jovem, né? Então você vê, isso foi uma coisa ruim, mas que eu transformei numa coisa boa. E é isso que a gente tem que ver como empreendedor, como empresário, como sonhador. Sim, bacana. Porque sempre acontece nesses percalços, não tem jeito. Um atrás do outro. A vida não vai... uma coisa que você precisa saber a respeito do sucesso. Quando você decidir que você vai chegar lá, a vida não vai estender um tapete vermelho para você passar. Muito pelo contrário. Vão levantar obstáculos para ver se o cabra é macho mesmo. E o cabra pode ser a cabra também, tá? É verdade. E beleza, tava bacana, mas aí veio justamente o problema aquelas faixas, aquelas famosas, né? Do aprenda inglês em 8 semanas. Fale inglês em 8 semanas, primeira aula grátis, ligava. Era a nossa todo mundo já deve ter visto, né? De São Paulo. Quem morou em São Paulo já viu alguma vez. Viu essas faixas, porque ninguém colocava mais faixa de rua do que nós em São Paulo, com exceção dos políticos em época de campanha. Ninguém colocava, nem o pessoal da macumba lá, sabe, traga o seu amor de volta. Não, na verdade, naquela época eles não eram fortes em faixa, mas ninguém colocava mais que a gente. Só que, e eu falo que a Marta, né, que ela fez, foi a primeira versão do que ia ficar conhecido depois como Lei da Cidade Limpa, começou pelas faixas. E assim, foi muito pontual. O nosso negócio desapareceu. Assim, desapareceu. Para as pessoas entenderem o que isso significaria, para quem tem negócios no mundo digital, vai entender. É como se o Google e o Facebook e o Instagram desaparecessem. Só fala assim, por 2 anos ninguém pode anunciar, tá proibido por lei. Muitos negócios desapareceriam se isso acontecesse hoje, né? E a faixa teve esse peso para nós. E 2 coisas ruins que aconteceram nessa época. 2 coisas ruins. A primeira delas foi que isso aconteceu no momento que eu parei de sonhar e comecei a viver. E eu falo uma coisa assim, você ia me acusar? Putz, morava lá na Califórnia. Não na Califórnia, nos Estados Unidos, na Vila Califórnia, Zona Leste aqui de São Paulo. Pegava ônibus lotado, ficava pendurado por lá de trás do ônibus, morava numa casa de 40 metros quadrados com 9 pessoas, entendeu? Aí agora, estou morando numa casa de 400 metros quadrados, piscina, quadra, comprando Mercedes, Jeep, Gran Caravan. Vivendo o sonho. Não, eu estou vivendo o sonho, eu não tenho mais. E esse foi um grande erro, porque eu parei de sonhar e comecei a viver. Então, se eu pudesse falar para você, anotar alguma coisa aí, sabe o que eu diria para você? Quando você chegar lá, é mais urgente, é mais grave ainda você continuar sonhando com algo maior. Porque fica parecendo que isso é uma ambição desmedida, mas na prática significa que Deus, ou que o Brasil, ou que as pessoas que precisam de você, elas podem continuar contando com você, porque você vai continuar crescendo. E é difícil você fazer isso, porque parece até egoísmo da nossa parte. Cara, você já tem uma Mercedes, você vai continuar sonhando? O que você quer mais? O que você quer mais? E no mundo de escassez, onde quando você compra uma Mercedes melhor, parece que uma criancinha na África morreu de fome. Porque é isso que as pessoas vão tentar dizer, né? Sim. Então, parece que você então se acovarda. Esse foi o meu grande erro.
Quando os problemas se levantaram contra mim, aí eu entrei num processo de autopiedade, com dó de mim mesmo. Parecia o Hart, ó dia, ó céus, ó azar, sabe? E isso ficou por mais tempo do que devia. Isso ficou alguns anos, numa vida de dívida, numa vida medíocre, mas ainda numa vida boa, porque eu morava naquela casa. Eu não gosto de piscina até hoje, assim, né? Eu não gosto de piscina, eu não ligo. Mas estava lá, tinha uma piscina legal pra caramba, entendeu? As crianças se divertiam. Fui algumas vezes para os Estados Unidos, mesmo com dívida. Eu falo, eu já não era pobre, eu estava quebrado, mas não era pobre. Mas não precisava ter passado. Não precisava ter passado por aquilo. Não precisava ter ficado tanto tempo naquele lugar. Certo. E adivinha como que eu saí? Chegou um dia eu não aguentava mais. E só tinha uma coisa que eu podia fazer. Não tinha nada. Uma coisa eu podia fazer. Eu comecei a sonhar de novo. E foi assim, ó. Então, não dá para falar que é coincidência esse negócio de sonhar e as coisas acontecerem para você. Mas não parece que isso é o caminho. Sempre as pessoas, o caminho é trabalhar, o caminho é trabalhar. O caminho é sonhar. Trabalhar também sem um propósito, ou trabalhar também sem saber por onde, é só... Esse aí esse assim. Se você perguntar para mim, Vitor, Gilberto, você tem algum arrependimento na sua jornada? Eu não tenho. Os meus erros, eles serviram para me aproximar do meu sonho. Eu não... você se arrepende do seu sócio? Não, porque se não fosse ele, eu não teria faturado 700 mil, eu estava num outro ritmo, sabe? Tava legal. Sim. E a Marta lá com as faixas, putz, se não fosse ela, eu não teria descoberto a internet. Não teria até hoje eu teria escola física. Se não fosse a faixa. Colocando faixa, poderia ter descoberto um outro jeitinho, mas era naquele caminho que eu estava. Então, mas uma coisa eu me arrependo, dos momentos da minha vida, que eu trabalhei sem sonhar, porque o resultado foi igual a zero. Todas as vezes eu consigo olhar para os meus 22 anos como empresário e ver assim, ó, todos os momentos da minha vida que eu trabalhei sem sonhar, o resultado foi igual a zero. Agora, todas as vezes que eu trabalhei, que eu sonhei primeiro e depois trabalhei, aí aconteceu isso que eu te falei. Vem um punch de trabalho, sabe assim, você tem que colocar um trabalho, um impacto, e depois é como se fosse um empreendedor já falou isso, né? Um empresário já falou isso. Parece que você entra você sai da órbita da gravidade e aí você não precisa mais fazer aquela força, né? Aí só um pequeno impulso já faz tudo caminhar muito, né? Então essa é a diferença. E nessa hora, o que você sonhou? Assim, você pode compartilhar com a gente? Posso. O que foi esse próximo passo? Que você já tinha dinheiro, tinha carro, casa, família? Não, nesse momento eu estou devendo 1 milhão. Certo. Nesse momento eu estou devendo 1 milhão. E eu vou falar assim, a primeira coisa que para mim parecia, por muitos anos, eu alimentei a verdade de que, a mentira, né? Que era impossível pagar esse 1 milhão. Era impossível. Impossível. E o meu sonho, eu me lembro, correndo no Chico Mendes, em São Caetano, eu me lembro de um dia, assim, que a primeira coisa que veio assim, veio uma esperança. Eu estava ouvindo uma música e essa música falava assim, você vai ver o impossível acontecer. E sabe, essa frase me pegou, o impossível acontecer? E por aquela fração de segundo, eu vi 1 milhão sendo pago. Não tinha como, nada. Mas então, os meus sonhos, eles, de novo, ele era o sonho de pagar 1 milhão. Aí, numa dessas viagens para os Estados Unidos, eu tinha visto um Jeep Wrangler, 4 portas. Sabe qual é? Gandalf. Então, eu vi esse Jeep lá nos Estados Unidos e enlouqueci. Coloquei ele no meu protetor de tela no computador. Quando eu falo sonhar, eu estava sério mesmo nesse negócio de sonhar, né? Então, era pagar essa dívida, comprar esse Jeep, ter um dinheiro guardado, ter uma vida mais legal. Assim, essa coisa, eu falo que os meus sonhos eram com coisas materiais. Sempre meu sonho é com coisas materiais. Aí vem o que eu estou disposto a fazer por isso. Certo. E foi aí que a internet apareceu na nossa vida, que é o fazer, né? Não é o ter. Então, o meu sonho... Qual que é o seu sonho? Sonhei em ganhar dinheiro mesmo. Tem gente que se sente culpado, né, em falar isso. Não, e até inventa às vezes mentiras para tentar parecer mais bondoso, né? Igual você falou, as pessoas abominam quem quer o dinheiro, né? Quem quer ter os frutos do trabalho, os frutos do que gerou. E esse presta atenção atrapalha muito. Numa frase que o Vitor falou aqui agora, você que está assistindo essa entrevista. São 2 palavras que ele falou. Tem gente que se sente culpado.
Então, se você se sentir culpado para ganhar dinheiro, aí vai acontecer a segunda coisa que o Vitor falou. Você vai mentir. E sabe qual é a mentira? Eu vou ajudar as criancinhas, eu vou ajudar os pobres, eu vou ajudar a África. É mentira. É só sua culpa que você está sentindo pela possibilidade de ganhar dinheiro, porque o cara nem está ganhando ainda, nem está ganhando. Sim. Mas ele já começa, o projeto dele começa com um projeto social, entendeu? Não começa com ele trabalhando, entendeu? Aí depois desanima, porque ele sente que não tá pegando os lucros daquilo, não tá vendo o conforto. Exatamente isso. Por quê? Sabe por que desanima? A família do cara começa a encher o saco, porque ele não vê nada acontecendo. Sim. Entendeu? A mulher do cara, se o cara é casado, aí acabou, entendeu? E aí, por último, aí os filhos chegam a papai, e aí o cara tem que arrumar um emprego. É verdade. É aí que começa, não tem jeito. A felicidade depois que você pode levar o seu filho, por exemplo, num shopping e falar onde você quer comer, qualquer lugar. É isso aí. Isso preenche. É isso aí. O que você quer comprar? Aí você faz aquela cara de tá bom, vai lá, compra. E tem uma frase sua também que é muito marcante, né? Que é "And the best is yet to come". É isso aí. E quando surgiu essa frase? Tem essa curiosidade. Essa frase é do Bill também, né? Essa frase, a primeira vez que eu vi o Bill falar, ele falou, ela falou ele falou de passagem, assim, no meio de uma fala, ele estava falando de você tem que viver como quem acredita que o melhor ainda está por vir. Uhum. E isso virou para mim um estilo de vida, mesmo que eu tenha errado naquele momento, quando eu cheguei lá e as faixas caíram. Sim. Porque se você olhar, qual foi o drama desse período? Eu achava que os meus melhores dias tinham ficado lá atrás. Uhum. Isso faz sentido? Sim. Chegou no auge. E aí os melhores dias ficaram para trás. Não tem nada mais triste na vida. Falo para você, não viva a sua vida. Olha, Gilberto, eu tô com 98 anos. Você tem que pensar, o melhor ainda está por vir. Porque senão só resta uma coisa, é esperar a morte chegar. E tem gente com 30 anos esperando a morte chegar. Tem gente com 40 anos. Eu fui ver um show da Olivia Newton-John. Então, você não tem idade. Grease. Mas eu vivi o Grease, sabe? Assim, sim. A gente ia lá, dançava. Tinha um lugar em São Caetano, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas quando eu ia dançar uma das músicas do Grease, o salão parava, entendeu? Eu e uma amiga, a gente ia dançar, o salão parava, abria uma roda, o cara esperava eu chegar para tocar essa música. Então, momento de estrelato, né? Sim. Aí quando eu fui ver o show dela, foi no Espaço América, aqui em São Paulo, tinha um monte de gente da minha idade, um monte de gente com o disco. Você sabe o que é disco? Nossa, sabe o que é? Mais ou menos. Disco eu vou explicar pra vocês o que é, gente. Era um negócio assim redondo, com furo no meio, e tinha 6 músicas de cada lado. Era tudo que cabia, tá? Então as pessoas estavam com discos lá, e elas faziam assim, e eu fico ouvindo, quando eu estou em público assim, que tem muita gente, eu fico ouvindo o que as pessoas estão falando, né? Um pedacinho de conversa aqui, um pedacinho, e aí o pessoal falando, nossa, essa foi a melhor época da minha vida, a melhor época da minha vida, eu vi aquilo, é a melhor época da minha vida, é a melhor época da minha vida. E eu, gente, do que esse pessoal tá falando? A melhor época da minha vida é agora! Agora eu tô vivendo a melhor época da minha vida. Então o pessoal transfere a melhor época da vida para quando eles tinham 15 anos. Por quê? Porque eles não tinham responsabilidade, eram as paixões de adolescência. Aquela era a melhor época da minha vida. Eu, de jeito nenhum, a melhor época da minha vida é agora. Eu não tenho a melhor ideia do que vocês estão falando. Sim. E tenho que dizer mais. O que foi, Gilberto? O melhor ainda está por vir. Aí o pessoal fica bravo. Pois é viver como um sonhador mesmo, né? Por quê? Mas isso não é comum. Liga a televisão. Comum. Liga, entra nos portais de notícia. Desafio você a entrar em qualquer portal de notícia agora. Não importa que hora você está vendo essa entrevista. E ver as notícias e falar, gente, o mundo está ficando melhor. Desafio. Porque se você olhar lá, parece que, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Por isso é melhor você não ver notícias. Isso é verdade. Uma coisa que eu mudei, assim, foi tirar jornal. Eu não assisto jornal mais e parece que minha vida tirou um peso das costas. E tá perdendo alguma coisa? Não tô perdendo nada. Algum dia, assim, te fez falta no trabalho? Fico até feliz quando alguém vem comentar alguma coisa. Você viu o ministro? Não vi.
É isso aí. Se for alguma coisa importante, você vai ficar sabendo. Né? O Lula foi preso, as pessoas vão te falar. O Lula foi solto, as pessoas vão te falar. É verdade. Então, não se preocupa. Sem sabe. É mesmo. E agora entrando um pouco na questão do sucesso, né? Uma pergunta também que eu acho bem legal de fazer é: o que é sucesso para você? Como que você define o sucesso? Olha, eu brinco com o Roberto Chiniachik, que eu falo assim, eu queria ter escrito um livro, não o conteúdo do livro, é o título do livro. Esse é um título maravilhoso, que o Bill falava e o Roberto colocou isso no título do livro. Sucesso é ser feliz. Então, a definição de sucesso, e para mim, eu não consigo encontrar uma definição melhor do que essa, sucesso é ser feliz. Mas pode ser só um jogo de palavras, né? Peraí. Então, Gilberto, então o que é felicidade? Então, a felicidade é você estar a todo momento da sua vida caminhando do ponto A, para onde você está agora, para um ponto B, onde você quer chegar. Então, Gilberto, eu sou estudante, quero ser médico. Putz, então você é estudante, você quer ser médico. Ponto A, ponto B. Putz, eu sou solteira, quero casar. Ponto A, ponto B. Putz, meu filho vai nascer. Ponto A, ponto B. Então, você sempre está caminhando de um ponto A para um ponto B. Então, você viver essa plenitude, você ter a alegria de viver com essa intensidade, isso é sucesso. Então, e esse é o sucesso que você pode carregar com você no dia a dia. Se você começar a usufruir do sucesso, e quando eu falo usufruir, é parar, não usufruir durante a jornada. Tá tudo certo você ter a Mercedes, mas continua do ponto A para o ponto B. Tá tudo certo você fazer as viagens, mas continua não quero fazer mais nada agora, eu só quero curtir. Aí você está trocando a palavra felicidade por prazer. E prazer mata, prazer é igual droga. Prazer vai matar. Então, sucesso é isso. Agora, você pode ir fazendo outras definições maiores de sucesso. Por exemplo, além disso, eu quero deixar um legado para os meus filhos, ou, puxa vida, eu quero ajudar a transformar o Brasil, eu quero transformar a educação do meu país. Aí você vai falando, é o seu ponto A, ponto B, tá? Então você aumenta, existe um ponto assim, né, que você chega uma hora que você está completamente satisfeito. Se você fizer a jornada, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes você, o que você quer? Eu vou ter 6 Mercedes. Não precisa, 2 tá boa, ou 1 tá bom. Vai depender de cada um, não deixa ninguém escolher isso por você. Tá tudo certo se você quiser ter 6 Mercedes também, tá? O que você quer? Eu quero colecionar Mercedes. O sonho do cara. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Às vezes a pessoa, eu quero ter 6 Mercedes, ou eu quero... Mas o mais importante nesse processo é na jornada individual dela. Na jornada individual. Você vê que ela está caminhando do ponto A para o ponto B. Ou é o que eu olho para mim. E aí, Gilberto, o que você está fazendo agora? Se o Vitor chegar e perguntar para mim, Gilberto, como é que você acha que está a minha vida? Eu pergunto, qual é o seu sonho? Aí o Vitor chega, não tenho muito. Houston, we have a problem. Eu sei que aí tem um perigo. Sim. Entendeu? Agora, se eu vejo que você está caminhando numa jornada que vai do ponto A para o ponto B, se eu pergunto para você qual é a recompensa, porque essa é uma pergunta boa de você fazer durante a jornada. Qual é a recompensa? A minha recompensa é ver as crianças da África sem fome. Aí eu falo, beleza, e como é que está você de comida? Mais ou menos. Não. Só depois que você estiver completamente satisfeito é que você pode ajudar os outros. Porque cada um só dá o que tem. Verdade. Se você tem pouco, você não tem nada para dar. Ou aí você vai virar o empresário socialista. Fica ligando para os outros empresários para eles ajudarem você na sua causa, entendeu? Sim. Então você que acaba com a fome das crianças na África, faz um projeto e começa a ligar para os seus amigos empresários. Você não quer ajudar com 1.000, você não quer ajudar com 10 mil, você não quer ajudar com 100 mil? Entendeu? Sim. Então, não é esse. Então, para mim, o ponto... Você ir do ponto A para o ponto B, aqui mora a felicidade, aqui mora o sucesso, e você vai subindo a barra. Chega uma hora que você está completamente satisfeito, aí chega a hora de você ajudar outras pessoas, aí isso também está completamente satisfeito, porque você vai ver que é um desafio ajudar outras pessoas. Sim. É um desafio. Aí você acha que o maior problema, você acha que está na hora de você, vou comprar minha Mercedes, nossa, que luta, aí você chegou lá. Agora você fala, agora vai ser fácil. Por quê? Eu vou ajudar as pessoas que eu amo a chegarem lá. Entendi. Aí você...
aí você se prepara porque vem problema. Aí tem muita gente que não consegue passar daqui. E aí quando você consegue passar daqui, aí você sobe mais a barra. Agora eu vou ajudar o mundo. Entendeu? Agora tem gente que está aqui, o cara não consegue arrumar o quarto dele, não ganha o suficiente para o pão e para o leite, mas ele quer mudar o mundo. Não vai mudar. Sim. Não vai mudar. Vai acabar fazendo só texto de Facebook, post no Instagram. É isso aí. Mas nada realmente conclusivo. E aí chega um momento na vida, eu tenho uns caras que estão lá no meu feed do Facebook, eu não respondo porque eu não tenho tempo, tá? De arrumar briga. Eu gostaria, porque eu gosto de brigar. Mas o que eu ganho? Se eu vou brigar com você no Facebook, qual que é o meu prêmio, minha recompensa? Prazer? Então, muito, não. Então é muito pequeno, né? Então Sim. eu deixo pra lá. Porque não tem, então, sempre, às vezes, a gente tem que olhar a vida de acordo com a pergunta que a gente faz. Qual é a recompensa? Eu vou brigar com os caras que gostam do Bolsonaro. Eu vou brigar com os caras que gostam do Lula. Tá bom. Qual é a recompensa? Prazer momentâneo. Tô fora. Faz sentido? Sim. Mas que dá vontade de dar, né? E aí, tem uns caras assim que eu acompanho, especialmente um rapaz que teve muito doente, uns outros petistas que estão no meu Facebook, eu não sei como esses caras ficaram meus amigos, sei lá. Mas eu tenho uns petistas que estão lá, então de vez em quando aparece no meu feed as postagens dele. 3 postagens por dia reclamando da vida. 3 postagens por dia. O outro 3 postagens por dia falando mal do Bolsonaro. Então eu falo assim, eu sei que esse cara tá na rota errada. Sim. Pode olhar para a vida dele, não vai conseguir nada. Entendeu? Porque ele está nessa... Então a pergunta é, no processo de você construir sua jornada de sucesso, né, qual é a recompensa? E a primeira pessoa a ser recompensada, a primeira, tem que ser você. A não ser, você é casado ou solteiro? Solteiro. Então a primeira é você. Se você for casado, primeiro ela. Gilberto, uma pergunta também que muita gente se faz, tem muito livro que fala disso até, assim, mas é sempre muito abstrato, né? Agora vendo a realidade, assim, como que é a rotina de uma pessoa que não tem um patrão, né, bem definido, né? Os clientes são nossos patrões, né, mas não é bem definido. Não precisa necessariamente trabalhar por conta financeira e já alcançou um grande nível de sucesso. Como que é a rotina dessa pessoa e como que é a sua rotina no caso, né? E como você trabalha isso diariamente? Uma das coisas importantes é você ter construído na sua jornada e construir na sua jornada uma coisa que a gente chama de caráter, né? O caráter é a habilidade que você tem de cumprir a sua palavra, especialmente quando ela é dada para você mesmo. Porque às vezes tem gente que se habitua a cumprir a palavra para os outros, mas quando é no caso dela, negocia. Então, uma das coisas que você vai ver, e eu percebo isso nos meus amigos que são empresários e alcançaram essa coisa chamada sucesso, é que tem essa questão de compromisso. Então, por exemplo, hoje, para me receber aqui, você fez lá algumas coisas gostosas para fazer com que eu me sentisse bem aqui e tal. E eu sou muito grato a isso. Mas você me pegou numa semana que eu estou fazendo dieta. E agora, eu tenho que medir. Eu sou gentil com você ou com a minha palavra? E podem haver momentos na minha vida onde Gilberto, puxa vida, você vai ter que abrir mão da sua palavra hoje, porque é uma circunstância muito especial. Certo. Mas como aqui a gente tem, intimidade, estamos aqui juntos, a gente se conhece, então eu tenho uma convicção de que você não vai ficar chateado se eu não comer as coisas que você me ofereceu. Mas não é que eu não estou com vontade de comer aquilo, eu comia tudo aquilo, entendeu? Sim. Mas eu dei a minha palavra para mim de que essa semana eu estou fazendo dieta. Isso me dá força para quando a semana que vem eu assumir um outro compromisso de que eu vou bater uma meta, ou que eu vou lançar um produto novo, ou que eu vou fazer um evento. Então isso daí que vai me dando essa força a cada momento. O que às vezes é difícil, e esse é um teste, quando você toma a decisão de que você vai empreender, e você vai chegar e vai fazer, tem alguns momentos na sua jornada que você precisa fazer 2 testes. O primeiro teste que eu falo para as pessoas passarem é o teste do fracasso. Então o teste do fracasso é aquele que eu falei para você. No começo da minha empresa, não tinha dinheiro, comecei tudo sem dinheiro. Depois um segundo teste, quando eu fiquei devendo 1 milhão. Esse é um teste. Depois o segundo teste que as pessoas precisam passar é o teste do sucesso. E as pessoas falam, não, o difícil é o do fracasso. Não, o do sucesso, ele é tão perigoso quanto o do fracasso. Que aí é o seguinte, eu não preciso mais trabalhar. Aí que horas eu vou acordar hoje?
Meio-dia. E não tem nada a ver, você pode acordar o horário que você quiser. Mas o que você não pode acordar, e eu conheço um empreendedor que ele acorda às 2 da tarde e ele vai dormir às 3 da manhã. Mas ele não fala isso para as pessoas. Então ele começa a ser um cara sem palavra, fica com fama de trambiqueiro, uma pessoa com quem você não pode contar. Então ele não está indo bem no teste do sucesso. Outra coisa que é o teste de sucesso. Às vezes você assistiu muita novela, e você acha que ser empresário é se servir dos outros. Eu quero que você faça isso, eu quero que eu faça aquilo. E ser empresário, guarda essa frase, e essa frase não é minha, não estou plagiando, eu vou dar quem é o autor, né? Mas quem disse essa frase foi Jesus, então o cara devia saber o que estava fazendo. Ele disse assim, olha, o maior entre vocês que sirva o menor. Então, ser empresário significa que você é o maior do seu setor, o maior do seu segmento, o maior da sua empresa. Então, a sua função é servir os outros. E às vezes o servir não é mais o servir, você indo lá, fazendo as coisas que são operacionais, se você é um empresário hoje que chegou no nível, mas é estrategicamente, é dar o melhor para o seu público, é ter esse compromisso de pensar por eles, trabalhar em você para o benefício deles. E aí é que você vai vendo as pessoas se perdendo. Porque eu vejo, tem gente que vira, o cara, ele monta o primeiro escritório dele, tem o primeiro estagiário e a moça que vem fazer a limpeza, que ele divide com todos os escritórios do lado. Pronto, já acho que é o Bill Gates, entendeu? Aí já fica aquele cara arrogante, já trata mal as pessoas. Então, é importante passar pelos 2 testes. E o grande desafio do empresário é a hora que ele para de servir. A hora que ele para de servir aos outros e passa a se servir do negócio dele, aí é a hora do problema. Então, só mais para resumir, porque é uma pergunta muito boa, é os 2 testes. Tem que passar pelos 2 testes. O teste do fracasso e o teste do sucesso. Entendeu? Então, eu sempre fico olhando. Quando eu estou ajudando alguém, né, na minha jornada, estou ajudando, mentorando alguém, o que eu olho é isso. Bom, o teste do fracasso já fizemos de passar. Agora eu preciso ver o teste do sucesso. Aí se passou os 2, a tendência de agora vai embora. A tendência é de agora vai embora. Mesmo que tenha algum tropeço ao longo do caminho, sabe como passar pelo fracasso e depois sabe como ter sucesso também. Bacana. Boa dica, hein? Falando em progresso, uma pergunta também que eu já fiz essa por uma vez para aquele ator brasileiro que fez Narcos. Esqueci o nome dele. O mais importante lá do filme? Eu esqueci o nome dele. Ele é meio petista, aquele que é meio petista? Isso, ele mesmo. Uma vez eu perguntei isso pra ele. O Joubert de 2010, ou pode escolher 2009, 2008, e o Joubert de hoje, o que você acha que mais mudou, ou que você teve que mudar para continuar progredindo? É a confiança mesmo, é a questão da autoimagem, é como eu vejo a mim. Porque o grande desafio, e é muito complicado a questão da autoimagem, é muito complicado. Porque a autoimagem, apesar de como eu vejo, é difícil até traduzir o conceito. Não é como o Joubert vê a ele mesmo, é como eu acho que o Vitor me vê. Não é como o Vitor me vê, é como eu acho que o Vitor me vê. É isso que determina a minha autoimagem. Certo. Tudo bem? Então, o que mudou, aquele Joubert era uma coisa muito louca. Eu andava sorrindo, tal, mas envergonhado pelo mundo. Era como se eu achasse que todo mundo sabia que eu devia 1 milhão. E os meus amigos mais próximos, mais íntimos, só souberam que eu fiquei devendo 1 milhão quando leram o livro. Eu nunca contei, nunca pedi dinheiro emprestado. Eu tinha amigos que tinham grana. Sim. Então, se eu tinha alguém para pedir dinheiro emprestado, era para eles. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para eles. Mas eu achava que eles sabiam que eu devia 1 milhão. E só foram me falar: pô, Joubert, você não falou nada, que você estava naquela pindaíba danada, né? Claro que por sinais exteriores eles sabiam, né? Ninguém é bobo, mas isso os mais próximos. Os mais distantes, que eu achava, nem lembrava que Joubert existia. Então, do ponto de vista do Joubert, qual é a diferença do Joubert de 2008 ou 2009, que estava devendo 1 milhão,
para o Gilberto de 2019 e 20. Sem dúvida, é a autoimagem. E lembrando, a autoimagem não é como eu me vejo. Isso é autoestima, não vamos entrar nesse mérito. É como eu acho que os outros me veem. Certo. E aí eu acho que eu sou a última bolacha do pacote hoje. Eu estava assistindo... Outro dia apareceu no meu Facebook: o que você faria se um dia não existisse racismo no Brasil? Caraca, né, meu? Que assunto, né? Mas aí eu fui lá e eu fui ver, eu gosto de ver os comentários. Sim. Aí é um grupo que só deve ter negrão lá, né? Aí a pessoa, um negrão lá, né, falou assim: eu iria no shopping de chinelo. Aí eu fui ver... Aí fui ver os comentários, é verdade. Uma vez eu fui no shopping de chinelo, segurança me barrou. E era um sábado à noite. Eu moro num condomínio que tem um dos shoppings mais tops do Brasil e tem um supermercado que é muito caro, esse supermercado classe A, chama Saint Marché. Aí minha mulher falou: precisa comprar frios. Você não quer comprar frios? E eu tava com shorts que eu só uso em casa. Sabe aquele shorts que ele está sempre limpo, mas ele está manchado, porque já caiu suco. Então, mas eu gosto dele porque ele parece que eu estou sem nada, sabe? Sim. E eu estava com uma camiseta que eu uso tanto ela que ela estava com um furinho aqui. Entendeu? Mas eu estou em casa. Aí eu falei: vou fazer um experimento social. E eu tenho um chinelo Havaiana. Aí eu coloquei o chinelo Havaiana e eu fui sábado à noite no shopping, porque não era uma terça-noite, assim, era sábado à noite, por hipótese está todo mundo chique, né? Então. Entrei, fui no Saint Marché, saí pelo caminho mais comprido e sabe o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque a minha autoimagem, quando eu olho para o segurança do shopping, eu não olho assim, entendeu? Eu olho para ele olhando no olho. Quando eu olho para a moça do caixa, não olho com falta de respeito, com nada. Mas se eu entrar de sandália havaiana, de chinelo, não é que eu vou ser melhor tratado, mas a pessoa vai me tratar de um jeito diferente no sentido: pô, tem alguma coisa com esse cara. Porque quando eu entro nessa loja, eu chego chegando. Então é a sua atitude, é o seu olhar. E esse menino que falou que o segurança parou ele, e ele pensa que parou ele porque ele é negro, e não parou ele porque ele é negro, parou porque ele tem uma baixa autoimagem. É assim que ele age na vida. Então é como se ele estivesse andando de chinelo na vida, sabe? Ele vai para uma entrevista de emprego, ele já vai com a cabeça abaixada. Ele vai para uma negociação, ele vai com a cabeça abaixada. Ele vai abrir o negócio dele, ele já vai achando que vai ser a pior coisa do mundo. E aí ele vira um cidadão de segunda classe. Mas alguém tem que ser culpado. E não pode ser ele. Então quem que é? Racismo. É o racismo que é o culpado. Achei o culpado do meu fracasso, entendeu? Mas eu brinco que eu fiz um experimento social, né? E não aconteceu, você não tô charada, não aconteceu nada. Eu não tenho nada para contar. Eu entrei por um lado, saí pelo outro, fui lá, podia ter algum escândalo, né? Saí do YouTube. Eu falei: putz, aconteceu alguma coisa. De velho, cara, você tá certo. Segurança me barrou. Entendeu? Puxa, não aconteceu nada. Mas isso tudo para responder que é a sua autoimagem que vai determinar a sua atitude em relação a tudo na sua vida. E a sua atitude vai determinar a sua altitude. Quão longe você vai, aonde você quer. E eu usei o exemplo, no meu caso, que sou negro, mas alguém pode usar esse exemplo porque eu sou gordo, ou porque eu sou baixo, ou porque eu sou muito alto, ou porque eu sou muito magro. As pessoas têm algumas coisas dentro delas, né, que faz com que elas se sintam melhor ou pior a respeito delas. Mas é isso que vai determinar até onde você vai. Bacana. Agora indo pro lado do livro. Como que foi a experiência de escrever um livro, lançar, até abrir essas histórias mais pessoais suas que as pessoas não conheciam tanto? É a primeira vez que eu vou falar a primeira vez que eu vou falar isso publicamente. Eu nunca falei isso, mas eu vou deixar para falar no final, que é a primeira vez, tá? Mas eu não sabia que tinha um livro dentro de mim. Eu fui num evento e conheci o Roberto Chiniachik. E o Roberto falou: não, você vai escrever um livro. Você vai escrever um livro. Aí foi lá, cuidou, ele me apadrinhou, colocou uma pessoa para cuidar de mim. Ele queria que o livro fosse na área de inglês. Mas eu tenho uma escola de inglês,
Eu falo inglês, mas eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar inglês. Meus filhos falam inglês melhor do que eu. Os meus professores, muitos deles que aprenderam inglês com o método que eu trouxe para o Brasil, falam inglês melhor do que eu. Porque eu uso meu inglês para mim, eu uso para participar de um evento nos Estados Unidos. Eu não dou aula de inglês, nunca dei aula de inglês. Então, meu inglês ele tem um nível que eu preciso. Então, putz, eu estava super desconfortável. Escrevi um livro de inglês sobre o que e tal. E aí foi indo, nasceu esse livro que depois a editora Gente batizou com O Poder da Coragem. Então a primeira coisa, eu não sabia que tinha um livro dentro de mim, fiquei muito surpreso. Aí aconteceu a segunda coisa, lancei o livro e quando eu lancei, o Robertinho Chic falou uma frase, eu nunca mais esqueci, ele falou: Jover, o livro se transformar num best-seller é uma questão técnica, a editora Gente tem lá os caminhos para transformar um livro num best-seller. E ele falou: isso é uma coisa, mas o livro ser reeditado significa que o livro é bom. Aí beleza. Quando o livro chegou a best-seller, e ele chegou isso 2 vezes, né? Então foi legal, top, fiquei feliz, tal, porque, pô, é técnica, mas pelo menos tecnicamente vencemos uma primeira etapa. Mas o livro hoje já está na 4ª ou na 5ª edição. E eu sou um péssimo divulgador do meu livro. Péssimo, assim. Uma vez eu fui fazer uma palestra em Aracaju. Aí tem um palestrante que a gente estava no mesmo avião, aí ele com 2 malas de mão, né? Aracaju, ida e volta, eu só estava com uma malinha de mão e ele com 2. Eu falei: caraca, você vai usar tudo isso de roupa ou vai aproveitar e ficar aí um pouquinho? Não, essa aqui é só livro. Isso é uma boa ideia, né? Levei um livro. E aí chega, mas aconteceu isso muito comigo no final da palestra. As pessoas: Gilberto, onde você acha o seu livro? Putz, na internet é uma. Mas aí, levar o livro seria muito melhor. Se a pessoa pega a dedicatória, um autógrafo, compraria mais. Então, mesmo assim, o livro está na 5ª edição. Então, ele tem uma qualidade que é inerente ao livro. E tudo isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Qual foi o grande desafio desse livro? E é isso que eu falo para vocês, e eu descobri isso com uma mentorada, descobri isso com um mentorado para depois descobrir em mim. O livro me deixou muito satisfeito. Eu fui tão recompensado pelo livro, tão recompensado, que eu parei esse projeto ali. Ele era um projeto que poderia ter continuado, poderia ter ajudado mais pessoas, mas eu estava muito satisfeito. E está escrito no Bom Livro que a gente tem que estar contente, que a gente poderia usar isso com uma outra frase. Nós temos que ser gratos, mas a gente nunca pode estar satisfeito. Sabe, você tem que ter uma insatisfação dentro de você, uma coisa assim. Não é o jogador que eu mais admiro, mas como profissional é o cara que eu mais tiro o chapéu, que é o Cristiano Ronaldo. Cara, ele tem 27 carros, que curiosamente é o mesmo número de carros que o Bill tinha. Só fiz essa relação agora, acho que é por isso que eu gosto dele. Ele ganha mais dinheiro com as mídias sociais do que com o salário. Não sei se você sabia disso. Então ele ganha uns 30... Vou falar assim, vou falar qualquer número aqui. Ele ganha 34 milhões por ano, e eu estou falando de euros, tá? Não é de reais. Ele ganha 34 milhões por ano de salário do... Agora ele está nos Juventus. E ganha 37 milhões com o Instagram dele. Eu acho que é com as mídias sociais de uma maneira geral, mas com o Instagram dele só pra gente deixar assim. E cara, quem é o primeiro cara a chegar no treino? Ele. Quem é o último cara a sair do treino? Ele também. E eu não sei se você já viu isso na história dele. Às vezes quando o time dele perde, ele reúne todos os jogadores do time e fala: me desculpe, eu não fiz o melhor por vocês hoje. Então, você pega o cara que é o melhor salário, o cara que tá, e ele tem essa atitude, e eu feliz com o livro O Poder da Coragem, pessoal: nossa, Gilberto, você é meu herói, você pagou a dívida de 1 milhão, e eu satisfeito, eu não deixo mais isso acontecer comigo. Então esse foi o aspecto negativo do livro, mas o livro tem ajudado. Ele é um livro muito bom, mas eu não tô, é como se eu estivesse falando de Gilberto na terceira pessoa, sabe? Alguém escreveu aquele livro, não fui eu, né? Mas é um livro muito bom, e eu falo assim, no sentido de quantas pessoas esse livro ajudou. É uma coisa assim impressionante o número de pessoas. Gilberto, eu estou lendo seu livro pela 3ª vez, eu estou lendo seu livro pela 4ª vez. E aí as perguntas que as pessoas me fazem, e elas identificam, falam: putz, eu estou saindo do Egito, eu estou no deserto, Gilberto, eu estou no oásis, que é uma metáfora que eu faço com zona de conforto, né? Então é impressionante isso, né? Então nesse aspecto foi uma experiência
muito boa. Talvez uma hora saia um segundo livro aí, vamos ver. Quem sabe. E pra gente finalizando, que última mensagem você gostaria de deixar pra galera? A gente já falou de um monte de coisa. Putz, se a pessoa estiver anotando, certamente anotou um monte de coisa boa aí. Mas uma última mensagem, um último conselho, talvez. Olha, eu vou falar que é o momento. Talvez se a gente fizesse entrevista de novo daqui a um ano, pode ser que a mensagem seja outra. Sim. Mas eu acredito muito nisso, né? De que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o meu coração, nesse momento, ele está cheio de uma coisa chamada sonho. E eu vou dizer para você por quê. Quando eu era menino e morava naquela casa, na Califórnia, de 40 metros quadrados, eu sonhava em ter uma casa com piscina, ela ia ter muito vidro, né? E é muito louco, porque como um jovenzinho, uma criança, né? Eu vejo que a casa que eu sonhava não cabia no terreno que eu queria ela. Então, quando eu passo lá em frente hoje, eu lembro da casa dos meus sonhos e falo, putz, ela não cabia nesse terreno. Então, tinha um problema de espaço ali, né? No meu sonho. Sim. Mas a casa que eu vim morar depois no Jardim São Caetano era a casa dos meus sonhos. Ela era maior, claro, então, né? Mas ela tinha muito vidro, a piscina não ficava no lugar que eu imaginei, veio com uma quadra que eu não tinha imaginado. Então, você pode chegar e falar assim, Joel, isso foi coincidência. E eu acho que a chance daquilo acontecer, para quem viu, para quem assistiu aquele documentário, ou como você quiser chamar de um outro jeito, que é O Segredo, tem um cara que até que escreveu lá, Chicken Soaps, né? E ele fala assim que ele estava explicando para o filho dele essa questão do sonho e tal, e o filho dele estava sentado em cima de uma caixa, aí ele tira o filho da caixa, tira uma foto, e ele tinha lá um quadro de sonhos. E aí ele começa a chorar, e o filho dele, papai, o que foi? Naquele momento, ele descobriu que ele tinha acabado de comprar a casa que estava no quadro dos sonhos dele. Então ele esqueceu, não do sonho, ele se colocou firme na jornada, mas ele não reparou que a casa que ele recortou de uma revista, qualquer coisa assim, era a casa que ele estava morando. Então, a parte negativa é que se você tiver o que eu estou chamando de sonho reverso, você fica pensando coisas assim, putz, o pior que vai acontecer na minha vida, eu não vou abrir um negócio porque não vai dar certo, putz, eu vou ser mandado embora, a economia vai ser ruim, putz, o mundo vai ter a Terceira Guerra Mundial, a inflação, a doença, câncer e tal. Se você ficar recorrentemente fazendo o que eu chamo de sonho reverso, essas coisas vão acontecer na sua vida. Por outro lado, se você trouxer para a sua vida o sonho, sonhar com disciplina. Quando eu falo sonhar com disciplina putz, estou fazendo uma viagem de avião. Pega esse tempo e fica sonhando. Estou esperando numa sala de espera. Fica sonhando. Constrói o sonho dentro de você. Use todo o tempo que você tiver para você fazer, para você construir o seu sonho. Se você conseguir fazer isso, o que você vai descobrir é aquilo que eu descobri na minha vida. E eu termino com essa frase. O sonho é real. Muito obrigado, Joel. Foi um prazerzão. Tamo junto. E muito obrigado também por ter assistido. Qualquer dúvida aí, manda pra gente, né? A gente pode ficar de olho. E nunca deixe de sonhar, né? Que o melhor ainda está por vir. É isso aí. Valeu. Tamo junto.